Mas eu começo o programa conversando com o doutor Ronaldo. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo, tá, querido? A gente vai falar sobre trombose. Trombose mata anualmente no Brasil 22% dos pacientes que desenvolvem a doença. Dor, inchaço, vermelhidão nas pernas, pode ser trombose? Eu não sabia disso, doutor, é verdade? Na verdade, são 22% do que desenvolve a doença final, que é a embolia pulmonar. Que é a embolia pulmonar. Certo. Quando você desenvolve embolia pulmonar, a chance de você ter um desfecho infeliz é de 22%. Aliás, isso é tão importante que mata mais do que infarto quando você tem embolia pulmonar. Nossa, doutor. É. Vamos entender melhor, num esquema aqui que o doutor Ronaldo mandou pra gente, o que seria a trombose? Porque você está falando assim, ué, mas embolia pulmonar, trombose não é quando a perna fica inchada, né? Eu tenho essa impressão. Calma, vai muito além disso. Vamos entender melhor. O que seria isso daqui, doutor? Fala pra nós. Então aqui é o sistema circulatório das veias, que está em azul, e a artéria está em vermelho. Porém, isso aqui é uma veia que tem uma válvula, e aqui ocorre uma formação de um coágulo. Então é primeiro entender que um coágulo, ele se forma no interior de qualquer vaso. Mas a trombose, que é a que tem risco de dar esse desfecho de embolia pulmonar, é a trombose venosa. Então, uma vez que ele se forma dentro de uma veia, que nem nesse caso aqui, o grande perigo dessa trombose é ela caminhar, ela navegar durante toda a veia, como está ocorrendo aqui, ó. Ela vai percorrendo todo o sistema, passa pela barriga, onde está passando aqui, até chegar no coração, passa pelo coração e fica no final ali no pulmão. Mas por que a perna fica vermelha? Por que a perna que incha? Por que acontece na perna a trombose? Você vai caminhando e vai parar no coração. O caminhar é o que a gente chama de tromboembolismo, é quando a gente não quer que vá para lá. Certo. Mas o começo é a trombose. Então, ele forma um coágulo ali e 10% acabam indo para o pulmão. Mas todo o restante vai dar sintomas somente no local. Entendi. Só de você perceber aqui, ó, que existe uma obstrução completa do vaso. Então, ele acabou entupindo todo o vaso. Para baixo daqui, o sangue fica represado. Ele não consegue subir. E nessa dificuldade de subir, é como você encher uma bexiga e ela não conseguir sair a água, o ar que você coloca dentro. Entope? Entope completamente. E o sangue é que cor, né? Ele é vermelho. Então, acaba a perna ficando roxa, avermelhada. Incha porque esse sangue quer subir, não consegue. Isso pode acontecer no braço? Pode acontecer em qualquer lugar que tenha veia. Mesmo? O mais comum, 90% das vezes, é na perna. E é onde tem mais perigo de ter esse desfecho da embolia pulmonar. Porém, pode ocorrer no braço, pode acontecer numa veia chamada veia porta, pode acontecer, inclusive, em artéria, em outras veias de todo o corpo. Olha, doutor Ronaldo vai desmistificar, talvez, ou não, confirmar se anticoncepcional causa trombose ou não, que eu já escutei falar isso. E se ficar muito tempo sentado também, tá? Aguenta aqui, doutor. Pera aí, só um pouquinho. Doutor Ronaldo, vamos voltar ao assunto aqui. Vamos lá. Vamos lá, porque agora é o seguinte, todo mundo escuta falar que anticoncepcional causa trombose. Verdade, mentira, mito? Não, é verdade sim. É verdade, não é um mito, mesmo? é uma verdade. O hormônio, ele é capaz, o hormônio do anticoncepcional, ele é um fator desencadeante de trombose. Só que nisso não precisa se alarmar também assim. Né? Existe, eu acho que mais do que importante do que dizer que tem risco de trombose, é você saber se você pode tomar esse anticoncepcional. Porque eu vou fazer uma correlação. Gravidez também tem risco de trombose. É mesmo? Por quê? É por causa dos hormônios femininos. Eles têm uma predileção para poder formar coágulo. Mas nem por causa disso as pessoas deixam de ficar grávidas. Porém, uma mulher de 45 anos vai pensar bem se ela deve engravidar. Porque o risco aumenta? Porque o risco aumenta. Mas é um risco geral da gravidez. E a mesma coisa é no uso do anticoncepcional. Algumas condições você precisa fazer uma boa avaliação para saber se você pode tomar. Qualquer anticoncepcional? Todos Só o de comprimido?
todos os anticoncepcionais têm um certo risco. É um fator que já é sabido. Porém, os de pílula, que tem 2 hormônios, são que dão mais. Então, por exemplo, aquela mulher que já tem os seus filhos constituídos, que já está com mais de 35 anos de idade, de repente, em vez de ficar tomando a pílula, ou você vai ter que pedir para o marido fazer a vasectomia, ou optar por um método que é mais seguro, como o DIU com hormônio. Entendi. Ele tem muito menos risco. Doutor, tem muita gente que trabalha sentado, ou que adora ficar sentado, né? Ficar sentado somente por si só, sem fazer nada extra, sentar, pode causar trombose? Qualquer posição que você fique num sedentarismo, existe o risco. Aliás, esse é um mecanismo de ação da síndrome do viajante, que é da classe econômica, que fica mais paradinho, espremido, né? E aí ele não levanta para nada, porque fica constrangido de incomodar ou não se quer incomodar ninguém ali do ladinho e fica lá naquela mesma posição, né? E aí fica naquela posição parada por horas, associado ao risco da altitude do avião, você aumenta muito a chance de trombose. E a pessoa que fica muito tempo parada, sem mexer nada, também tem um risco aumentado. É lógico que fatores de risco associados, como cigarro, né? Sempre, né? O cigarro obesidade, certo? Esses são fatores que aumentam a chance de uma pessoa que fica imóvel por muito tempo. Ô, Kellen, quem que foi que ligou? Maria Aparecida, doutor Ronaldo, quer saber se o remédio para hormônio, ela está fazendo reposição hormonal, se também pode causar trombose. Qualquer hormônio, mesmo a reposição hormonal, pode dar. Então, mas não é proibido fazer o uso. Mas se tiver uma avaliação, ou for no ginecologista, eventualmente se tiver alguma dúvida do risco que ela tem, aí você pode consultar também com o vascular para poder mapear. Porque o grande problema, por exemplo, se você tem na família uma familiar que já teve trombose, provavelmente você tem um fator genético. Como é que faz para ficar livre da trombose? Não quero ter trombose. Qual que é o segredo? Bom, o segredo é diminuir os riscos ao mínimo, né? Então é você ter uma prática de uma atividade física, porque o mecanismo da trombose ele depende de algumas coisas. Que nem aqui, por exemplo, nesse gráfico, isso aqui é como se fosse uma agulha entrando no sangue. Certo. A coagulação precisa ocorrer, é normal. E o exercício físico faz isso melhorar? Não, esse é um dos mecanismos. O mecanismo da lesão endotelial é um, que machuca. O outro é da estase venosa, que é manter a panturrilha da perna ativa, forte. Uma panturrilha que seja capaz de bombear o sangue. Por isso que daí entra o exercício. Exatamente. Uma caminhada, uma corrida, bicicleta. Bicicleta, até hidroginástica. É um excelente exercício para a panturrilha. Exercício físico. Hidratação. E algumas situações, por exemplo, vai no avião, tem que andar a cada 2 horas, se manter bastante hidratado. Se você tiver algum problema de varizes, vai ter que tratar. Se você tiver algum problema de circulação, procurar também o uso de uma meia elástica, né? E parar de fumar, né, doutor? Bom, esse aí eu acho que é o vilão de todos, né? Você tá fumando ainda, né? Tá assistindo o programa fumando, né? Que feio, tá escutando tudo isso, e tomando um cafezinho, né? Ainda, e tomando café junto. Doutor, muito obrigada. Deus abençoe você. A gente espera realmente que essas informações sejam um alerta na vida das pessoas que estão nos assistindo, tá bom? Não é para ficar desesperado, não. Mas é para você atentar para sua saúde e cuidar de você, tá bom? Obrigado, doutor.